A nossa técnica hoje vai ser desenvolver um cabelo ainda mais bonito para o Carlos. O Carlos está aqui com o cabelo comprido, já sem corte há algum tempo. Ele gosta do cabelo bem baixinho, mas eu sugeri hoje um estilo diferente para ele, um estilo mais desfiado, que vai tirar essa aparência arredondada da cabeça dele e deixar ele com o cabelo muito mais fluido e mais moderno. Eu espero que você goste dessa técnica e aproveite ela no seu dia a dia. Meu nome é Leonardo Vikrovski e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, então o cabelo do Carlos previamente dividido, eu usei um produto aqui da Kionix que se chama Straight Cream, que ajuda a manter o cabelo molhado e com uma penteabilidade mais definida. Eu vou pedir para o Carlos tirar o óculos e a máscara agora para a gente ver os desenhos do rosto dele e dar começo à nossa técnica de corte, aonde a gente vai fazer realmente um corte que, como eu disse antes no vídeo, nós vamos trabalhar a retirada daquela parte arredondada do cabelo dele, mantendo uma estrutura mais reta de linha perante a circunferência da cabeça, porém trabalhar bastante com o desfiado depois que o cabelo dele estiver seco. Então olha só que interessante aqui, ó. Quando eu elevo o cabelo aqui, eu percebo que o cabelo está graduado, ele está levemente mais curto aqui embaixo em algumas regiões e mais longo. A gente vê a parte arredondada daqui de cima e é isso que nós vamos tirar. Então olha lá, eu vou, em vez de inclinar assim os dedos, eu vou inclinar o cabelo dessa forma aqui, ó, cortando ele mais curto na parte interior e mantendo o comprimento dele mais alongado nessa parte inferior. Então os meus dedos eles vão sair da cabeça do Carlos perpendiculares e olha lá, elevo o cabelo criando esse movimento do curto para o comprido nas extremidades. E assim eu vou seguindo toda a volta da cabeça do Carlos, mantendo sempre a mecha anterior viajando para a próxima, para que eu consiga ter um balanço de equilíbrio na forma do cabelo, no comprimento do fio. Então olha lá, importante que eu esteja sempre de frente para a mecha e assim eu vou desenvolvendo o trabalho das duas laterais. Agora eu vou repetir esse mesmo processo na lateral esquerda da cabeça do nosso modelo, para depois dar continuidade para essa parte de trás, onde a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, fizemos um lado, vamos fazer exatamente a mesma coisa do outro. Para isso, ó, eu vou pentear o cabelo, buscando a mesma distribuição que eu tinha na lateral da direita, e para isso é importante que eu realmente tenha paciência aqui para buscar esse equilíbrio. O que eu tive aqui como referência nas duas laterais? Se eu for olhar o rosto do Carlos de frente, eu vou buscar, ó, os equilíbrios que eu tinha feito em relação ao desenho da linha do cabelo do Carlos. Se a gente for olhar aqui, ó, de frente, nós temos na recessão do cabelo, na entrada do desenho natural dele, é onde a gente começa a nossa linha de curvatura da nossa ferradura. Então eu vou aperfeiçoar novamente. O que eu não for trabalhar eu elevo. E agora vai ser mais difícil se eu ficar com os meus dedos assim, né? Ali do outro lado, prestem atenção, eu estava usando os dedos direcionados para cima. Para que eu mantenha esse desenho aqui, fica um pouco mais complicado, porque eu vou me entortar todo. Então, ó, eu vou usar os dedos agora direcionado para a parte inferior. E olha lá como que a gente faz, ó. Eu vou elevar a mecha, abro o movimento e construo a forma. Exatamente no abrir o movimento eu construo essa forma de deixar a ponta de baixo do cabelo mais alongado, com volume um pouco mais expressivo. E assim eu vou seguindo na lateral.
largura de um pente. Novamente pego um pouquinho da mecha guia anterior, abro o movimento, vou lá e corto, criando qual desenho? Prestem atenção, este desenho aqui, que é o desenho do curto para o comprido. E assim a gente segue na lateral. Mais ou menos a mesma quantidade de cabelo anterior, que é a largura de um pente, e esse lado aqui me parece que está bem mais comprido que o outro lado. Pode ser que seja impressão minha, mas o comprimento eu estou seguindo o mesmo. E como que eu sei que eu estou seguindo esse mesmo comprimento? Muitas vezes eu sigo meio que automático para mim já, mas eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu pego aqui o cabelo, elevo ele e coloco o meu pente por baixo. Então aqui, ó, o meu pente vai me mostrar o comprimento que eu tenho na lateral, que é mais ou menos 3 pontinhos, e agora eu vou vir aqui nessa próxima lateral e vou ver se eu tenho o mesmo comprimento. Exatamente isso, ó, os 3 pontinhos de comprimento. Então eu consigo ver que eu estou conseguindo o equilíbrio das duas laterais. Se esse lado eu tivesse um pouco maior, tudo bem, eu ia lá e ia refazer tirando um pouquinho as pontinhas para equilibrar os dois lados. Mas como não é o caso, eu tinha realmente era comprimento maior do lado de cá. Se a gente for perceber, ó, isso aqui é cabelo dessa lateral que nós cortamos anteriormente. E isso daqui é cabelo daquela outra lateral. Olha a diferença de comprimento de um cabelo para o outro. Como a gente já percebe a diferença que estava. Muito bom. Então agora nós vamos para a próxima seção e última seção dessas laterais, onde nós vamos trazer esse cabelo nesse mesmo desenho de alongar a parte inferior e reduzir aqui na parte superior. Mecha guia está visível ali embaixo. E assim eu consegui criar todo esse desenho aqui na volta. O desenho de alongar o fio. Muito bom! Agora nós vamos seccionar o cabelo do Carlos aqui na parte de trás. O que for do topo eu vou deixar aqui para o topo. E toda essa parte de trás a gente já vai cortar uma técnica diferente. A gente vai usar a navalha. E para isso eu vou ter como mecha guia as minhas laterais aqui, ó, onde elas saem um pouquinho mais curtas. E eu vou só estilizar esse cabelo de uma maneira bem sutil, bem leve, para manter esse fio mais alongado. Então é um detalhezinho onde eu continuo com a diagonal para trás e vou seguir esse equilíbrio aqui só para transformar essa forma, recortar ela, deixar essas pontas mais irregulares e fazer com que a gente mantenha o comprimento da parte inferior, que depois de seco a gente vai definir se a gente vai tirar um pouco ou não. Inclino um pouco a cabeça do nosso cliente, penteio bem esse cabelo, que não for do que eu estiver trabalhando eu deixo para a lateral, elevo esse cabelo e o pente me ajuda, ó, a fazer a distribuição correta para tirar aquela parte que vinha mais nessa região como uma parte mais arredondada. Gente, inúmeros cortes de cabelo hoje existem para homens. Eu tenho aqui de cabeça uns 10 que eu posso listar para vocês. O Buzz Haircut, que vocês podem dar uma olhada nessa imagem aqui, é um dos cortes que está se usando muito agora. O Crew Cut, que é um corte mais militar, que também está sendo muito pedido no salão. A lateral zerada, que é um corte que é feito com máquina, que é muito interessante também para alguns barbeiros e é muito pedido, a galera usa muito. Inclusive o Buzz Cut é esse cabelo aqui que eu estou usando agora, que é todo raspado. Depois nós temos também o corte texturizado, que é esse corte que nós estamos executando aqui no Carlos. Nós temos também o corte César,
que é essa outra referência que vocês estão vendo aqui, e logo logo eu vou citar outras. Então, os estilos de corte masculino também são inúmeros, e é sempre bom a gente se antenar a essas tendências, porque muitas vezes a gente nem precisa dar nome para o corte, mas a gente sabendo do que se trata, se o cliente chega pedindo, muitas vezes a gente faz uma pesquisa ali, a gente vê a referência do corte, a gente sabe tecnicamente como executar esse corte. Então, cada cliente tem a sua característica, cada cliente tem o seu estilo, e com essas possibilidades a gente consegue sempre trazer ainda mais técnicas para o nosso dia a dia e fazer com que o nosso cliente fique ainda mais seguro quando a gente diz para ele que a gente conhece, sabe como se faz determinado corte. Agora a cabeça do Carlos bem retinha, eu vou lá e vou dar o último detalhe nessa parte daqui de trás. Agora nós vamos para a parte superior do corte do Carlos, e para isso nós vamos fazer com a tesoura. Lembrando que o cabelo pompador é um cabelo que se faz com a tesoura, que é esse cabelo que está aqui. O cabelo tigela já tem que ser tesoura e máquina, que é esse outro cabelo que está aqui. E um dos estilos que eu mais gosto também, que eu acho clássico, que tem no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o corte social e o messy haircut, que é muito bacana também. Então vamos para a técnica agora com a tesoura. Lembrando que nós temos os fios mais alongados aqui na volta da linha do cabelo do Carlos, e nós vamos trabalhar agora tirando um pouco do peso e do redondo da parte superior da cabeça, e para isso nós vamos deixar esse fio um pouco mais quadrado aqui em cima. Como que eu faço isso, Léo? Da seguinte forma, ó. A gente vai pentear o cabelo para frente e eu vou criar uma mecha guia central na cabeça. Repara como é fácil quando a gente usa um produto de definição desses. Olha lá, aonde a gente coloca o cabelo fica. E para isso, agora nós vamos elevar a cabeça do Carlos, e eu vou elevar o cabelo pro centro da cabeça, cortando ele mais reto aqui em cima, ó. E assim eu vou fazer a minha mecha guia nessa parte central da cabeça. Olha lá. Vou cortando reto, elevo e sigo a linha reta. Elevo e sigo a linha reta. Muito bom. Agora eu tenho a minha mecha reta fixa aqui no centro. Agora é só eu fazer isso daqui, ó. Seguir esse mesmo desenho aqui e esse mesmo desenho na próxima lateral. Para isso eu vou separar esse cabelo daqui para cá. Ó, vou elevar esse cabelo, daí vocês conseguem ver a linha de início e o que eu tenho que tirar dessa esquina para que esse cabelo fique reto e alongado para as extremidades. Então eu faço isso de um lado para buscar o equilíbrio, eu faço exatamente a mesma coisa do outro. Sempre mantendo os dedos em cima da linha que eu estou traçando. Olha lá. Mantenho os dedos aqui e assim eu vou tirando essas esquinas, criando essa base geométrica. Então agora nós vamos para a próxima largura de um pente e próxima largura de um pente também. O que eu não for usar eu deixo aqui para frente. Deixa eu só delinear melhor essa divisão. A partir daqui a gente já começa com curvatura, ó. Então vamos lá. Faço a marcação, elevo a cabeça do meu cliente e vou lá, ó, buscando a forma. Mecha guia está visível, eu vou lá e corto para alcançar a forma reta e quadrada. Mesma coisa eu faço desse lado de cá. Corto para alcançar a forma reta e quadrada. Agora, como a gente já tem uma parte da frente que começa a ter uma curvatura bem pronunciada, se eu sigo com os meus dedos aqui, eu vou arredondar a forma e não é o que eu quero. Eu vou trazer essa última seção
para a parte de trás. Olha aqui, ó, como eu penteio esse cabelo e como ele vem, ó, para tirar só uma esquinazinha aqui e manter essa franja mais alongada sem arredondar ela. Esse lado de cá realmente estava todo ele mais comprido. Olha lá, galera, como a gente faz, ó. Vai lá e corta para alcançar a forma reta e quadrada. Muito bom. Agora, se eu secar o cabelo do Carlos com esse produto, o cabelo dele vai ficar meio soggy, meio pesado. Então nós vamos enxaguar esse produto, eu vou secar o cabelo do Carlos para depois a gente criar a textura que vai fazer a diferença no nosso corte. Galera, seguinte, então o cabelo do Carlos está feito, a gente tem uma desconexão da parte superior e da parte inferior, a parte inferior é mais curta. Isso faz com que a gente consiga uma forma mais quadrada aqui. Para isso agora a gente vai tirar um pouco desse volume de todo o cabelo, deixando ele mais texturizado. E é aí que nós vamos usar a tesoura de desbaste aqui no cabelo dele. Onde eu vou entregar essa tesoura, ó, recortando toda a volta da cabeça do Carlos e fazendo esse mesmo desenho, seguindo essa diagonal para frente em todas as laterais. Ó, fiz uma lateral, desfiei bastante, olha a quantidade de cabelo que cai. Agora eu vou fazer a próxima lateral. Mesma diagonal para frente, inclinando a tesoura e ó, tirando o peso da linha, criando esse desfiado, dando mais leveza para a forma de cabelo. Olhando assim o estilo do Carlos agora, eu vejo muito aquele cara de uma banda de rock tocando um baixo, com o cabelo mais de lado assim, com uma textura mais aparente, com essas voltas mais indefinidas, alongadas. Eu acho que dá um estilo muito indie rock esse tipo de cabelo aqui para ele. E pro perfil de rosto dele, pro estilo de barba que ele usa, eu acho que fica muito moderno. Então foi por isso que eu escolhi deixar essa forma mais indefinida, procurar não criar tanto detalhamento com máquina aqui, por mais que ele se sinta, como ele disse, um corte mais prático. Esse corte aqui é lavar o cabelo e deixar secar natural, que ele vai ficar incrível. Claro que tem maneiras de finalizar, e hoje eu vou finalizar esse cabelo aqui com uma cerinha. Eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue finalizar com a cerinha, exatamente para criar um pouco mais de definição nesse desfiado, nessas texturas que a gente está alcançando aqui na linha de corte. Tiro bastante do volume. Vou, claro que definir melhor ainda depois com a tesoura fio navalha essas laterais aqui. E eu vou mostrar para vocês esses detalhes. Primeiro eu quero realmente tirar esse volume da parte lateral e agora eu vou tirar o volume da parte superior. Então a técnica que a gente usa é uma técnica que se chama canalizar, né? O canalizar ele pode ser usado com a tesoura fio navalha, mas nesse caso aqui, como eu quero ter um pouco mais de... que não seja tão agressiva a textura, eu prefiro fazer com essa tesoura de desbaste, que eu consigo ter um pouquinho mais de controle. Apesar de sair bastante cabelo, ela não fica tão marcada o canalizado. Diferente que se eu for fazer com a tesoura fio navalha, que se eu coloco ela aqui, ó, eu crio uma forma muito mais arrojada aqui no centro do cabelo. Corte muito mais curto. E não é isso que eu quero. Então olha só. Já tirei bastante, deixa eu dar uma olhada no equilíbrio do cabelo do Carlos lá no espelho. Agora eu vou detalhar alguns acabamentos aqui da lateral, só para não ficar tão alongado assim na orelha, ó. A gente vai manter o alongado, porém eu vou só suavizar um pouco mais, ó, esses detalhezinhos, para deixar bem um estilo bem despretensioso mesmo e que tenha conexão com a barba dele. Então olha lá. Vou fazendo também como se fosse micro canais aqui, mantenho o fio mais alongado, dando uma definição bem legal nessa linha, tirando assim algumas pontinhas que estão mais compridas. Nuca, olha aqui a nuca dele, ó. Se eu deixar assim, o que acaba ficando? Acaba ficando muito indefinida. Então a gente, por mais que a gente queira um fio comprido, eu vou buscar definição nessa nuca, ó.
E assim eu vou dar umas desfiadinhas assim por cima. Ó, dando uma irregularidade, a mão bem leve. Posso até entrar com a tesoura mais no biquinho dela assim, criar esse desenho de um mullet um pouquinho mais alongado mesmo. Então é um equilíbrio que a gente vai tendo dos dois lados para que a gente consiga um efeito similar, né? Não crie uma diferença grande, para que a estética do corte converse nos acabamentos. Então por isso que eu tenho que saber quantas vezes eu vou botando a tesoura aí para isso. Eu vou ter que ter tendo bastante atenção, porque sem essa atenção eu vou muitas vezes pesar um pouco mais a mão de um lado do que do outro e não vou conseguir ter o equilíbrio, o espelhamento que eu sempre digo. E olha ali, ó, que bacana que vai ficando. Tem muitos clientes que não gostam de definir aquela nuca marcada e pedem para ter um cabelo um pouquinho mais natural, uma nuca mais natural. Inclusive quando se usa máquina, tem como fazer uma nuca mais natural assim também. Vira um pouquinho aqui o rosto do Carlos, peço para ele fechar o olho e vou, ó, definindo melhor também agora aqui na volta da orelha dele. Mantendo esse fio um pouco mais alongado. Agora nós vamos dar uma olhada na franja do Carlos. Deixa eu ver como é que tá, vou olhar o Carlos de frente. A franja dele tá muito comprida, então eu vou dar uma ajeitadinha e vou tirar essas pontinhas que estão mais fininhas aqui. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou tentar segurar toda a franja nos meus dedos e vou tirar essas partes mais fininhas aqui. Tiro as partes mais fininhas, vou ver novamente como é que tá caimento natural. Melhorou um pouquinho, mas eu ainda quero tirar um pouquinho mais dessa indefinição da franja dele. Então vou lá, tiro novamente um pouquinho do cabelo que está fininho. Trouxe agora o cabelo mais para esse lado de cá. Por quê? Porque eu quero que alongue o cabelo mais para esse outro lado aqui, ó. Feito, consegui uma definição maior da franja, porém eu ainda tenho alguns cabelinhos que saem um pouco para fora. Então, ó, eu vou desfiar um pouco mais aqui também. Isso vai fazer com que eu consiga depois definir melhor isso com a cera. Um detalhezinho. Vamos ver como é que tá agora aqui para cima. Ainda tem umas pontinhas fininhas, vou tirar elas, mantendo essa lateral aqui mais alongada do que esta daqui, porque o cabelo do Carlos naturalmente vem mais para cá. Muito bom, galera. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou tirar um pouco mais desses cornerzinhos aqui, ó, dessas esquinas. E para isso, entrando com a minha tesoura, ó, dando textura nessas esquinas aqui, para tirar esse quadrado que a gente criou da linha. Não quer dizer que eu esteja tirando totalmente quadrado, mas eu estou dando mais leveza nessas laterais. Isso também vai dar mais versatilidade no dia a dia do Carlos quando ele for ajeitar o cabelo. E agora nós vamos finalizar esse cabelo com uma cerinha e eu vou mostrar para vocês que massa que vai ficar. Galera, tô com a cera aqui na mão, esfreguei ela bem na mão e agora, ó, vou passar uma película por cima do cabelo do Carlos, ó. Desta forma aqui. Passando a película por cima do cabelo dele, limpando levemente a cera, eu já começo a ver que o cabelo começa a criar uma definição maior. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou bagunçar o cabelo do Carlos. Bagunço o cabelo dele. Já estou com o cabelo mostrando mais as definições de todas as linhas que nós criamos, para daí sim eu pegar o meu pente e estilizar o cabelo do Carlos pro look final aqui, pro dia a dia dele. Claro que essa história de botar cera no dia a dia, ele não vai querer. Então ele vai querer sair, né, Carlos? Do banho, só pentear o cabelo, quer dizer, nem pentear o cabelo, bagunçar o cabelo com a mão e deu. Mas
Como é um resultado que eu quero mostrar a definição das texturas que nós fizemos do desfiado, a cera ela super ajuda para isso, né? Então eu vou buscando, ó, essa definição, fazendo com que realmente a gente tenha esses alongados que eu trouxe mais essa leitura de um indie rock para o cabelo dele, né? Já vejo ele tocando um baixo. O que tu acha, Carlos? Uma boa ideia? Só falta aprender. Só falta aprender? Mas daí tu aprende ligeirinho. Já vai entrar agora por osmose. Então olha só, conseguimos um volume, porém uma distribuição de linhas que faz com que, no estilo que eu vejo no Carlos, com essa camisa mais larga, essa barba, fica um estilo realmente mais moderno para ele. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Fiquem aqui com as imagens finais. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui, o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus colegas barbeiros, com seus colegas cabeleireiros que gostam de fazer cortes com navalha e tesoura. Muito obrigado e até a próxima.